relação à zona rural, como é que você deve ter andado pela zona rural, algumas reivindicações que às vezes estão no meu programa aqui com relação às estradas rurais, alguns setores, né? Até o Osnic, que sempre manda algumas perguntas, eu direciono para você, ali no Brejetuba, principalmente um pouquinho mais acima ali, onde tem a captação de água. Como é que você olha, principalmente o produtor rural, aquele que precisa, que trabalha, que é o homem no campo, precisa deslocar aquela sua produção com mais facilidade? O que você pode falar para eles nesse exato momento? Zona Rural tem um projeto meio do Zé, nessas andanças nossa aí, eu e o Zé Rogério, a gente viu a necessidade da gente criar um posto avançado da Prefeitura Municipal na nossa Zona Rural. Então, isso vai ser um trabalho nosso. Nós vamos fazer um novo posto avançado lá da Prefeitura Municipal com um galpão para a gente fazer o armazenamento das nossas máquinas de terraplanagem, para fazer as melhorias das vias do município, e também as máquinas agrícolas, para a gente potencializar o agricultor ali, potencializar as famílias que vivem do sustento da parte rural. Então, isso a gente vai potencializar esse pessoal do agro ali, para a gente ajudar essas famílias da zona rural, potencializar cada vez mais, para ter a sua renda ali, para ter o apoio da Prefeitura Municipal, através das nossas máquinas agrícolas, e ter o nosso posto avançado lá da Prefeitura Municipal, porque hoje a nossa zona rural, você falou muito bem do Brejetuba. Brejetuba dá 22, 23 quilômetros do município. Uhum. Se você pegar uma máquina para se deslocar daqui até lá, é uma distância considerável. Sim. A máquina vai demorar 2h30 para chegar a 30 por hora, mais ou menos, entendeu? Então, isso tem que ser levado em consideração também. Então, por isso que é importante a gente criar o nosso posto avançado da Prefeitura Municipal na zona rural. Então, tem algumas áreas que a gente já mapeou ali também da zona rural. A gente vai fazer isso e ter um diretor específico da zona rural, da nossa confiança lá, para a gente desenvolver cada vez mais, melhorar o atendimento ali da nossa zona rural, com uma equipe volante da Prefeitura Municipal para fazer as manutenções necessárias na nossa zona rural. Beleza. Durante sua campanha, muito se falou com relação à captação de mais água para o município. Vocês fizeram um estudo para captação de água do Rio Paraíba, sim, mas, consequentemente, para as indústrias, e não para o município como um todo, mas para agilizar também para a possibilidade de implantação, sim, de novas indústrias. Como é que vocês fazem os estudos para justamente captar mais água para o município? Porque a gente sabe que vai chegar um tempo, se a cidade crescer, expandir, nós vamos precisar de recursos hídricos, né? Como é que vocês trabalham nesse sentido? Porque, segundo as informações, existe também algumas áreas aqui que poderia ser explorada no manancial de cada rio aqui da Serra. Há essa possibilidade também desse estudo, vocês fazem esse estudo, principalmente por você, como foi diretor do SAAI, e, é claro, também a possibilidade da água do Rio Paraíba para abastecer essas novas indústrias, ou esse distrito industrial. É importante, Beto, essa pergunta é muito importante. O abastecimento de água na nossa cidade, muito fala, tem que pegar em outros rios da serra. A gente já capta do batedor e a gente fez o reforço de captação de água do rio Passa 20. Se a gente não tivesse feito esse novo sistema preliminar de tratamento de água ali em 2022, que eu fiz enquanto diretor, no rio Passa 20, que é o reforço do batedor, a gente estaria sem água nesse final de ano, tá? Ali em outubro, antes um pouquinho da eleição, foi uma das piores estiagens que teve aqui, a pior seca que teve nesses últimos 8 anos, né? A cidade ficou sem água ali. O rio, a gente estava captando toda a água do batedor. O batedor não suporta o abastecimento de água da cidade. Ao longo desses 5 anos que eu tive na cidade, eu fui diminuindo a capacidade do batedor. Quando eu tive o primeiro ano meu no SAAI, lá em 2019, o batedor secou no mês de agosto. A cidade já estava captando, no final de julho, a cidade já estava captando água inteira do batedor. Então, eu passei muito perrengue lá, faltou muita água lá atrás, quando eu assumi o SAAI. E aí a gente foi trabalhando para ir melhorando. E o batedor abastece 60% da cidade, é isso? O batedor com o Passa 20, dá 65% da cidade. Né? Antes, dava mais de 70%. Aí eu fui diminuindo, né? Fui diminuindo a capacidade dele conforme a demanda dele. Então, aumentei um pouco ali na Ita 3, que é aquela do Jardim Paraíso, que capta a água do rio Água Limpa. Ela dá 25% da cidade, que ela dá justamente ali da Vila Rica para lá, da frigorífico para lá. Pega uma parte ali do primeiro retiro, do segundo retiro,
e vai sentido Zona Leste, né? Que a ela abastece ali Vila Batista Parte Alta, Vila Romana, Jardim Paraíso, isso é tudo água limpa. E aí os outros 15%, mais ou menos, 10% a 15%, fica do Rio do Braço. Então, se a gente pegar ali, fica quase 20% do Rio do Braço, 15% a 20% do Rio do Braço. Aí tá 13% a 25%, até passa um pouquinho, e sobra 20%, quase 15% a 20% ali do Rio do Braço. Que é o quê? Esse que vem lá de Lavrinhas, da nossa Ita 4, ela vem ali pelo Estradão de Lavrinhas, passa ali perto do Colinas da Mantiqueira, antes ali do Hotel Fazenda, ela vinha e descia para a Vila Romana. Aí eu travei ela ali, né? Parei, coloquei um bloqueio, um registro, ela desce para o Merceários, Olaria, Parque Primavera, abastece a Vila Maria e desce ali também para a Vila Batista Parte Baixa. Então a gente conseguiu dividir um pouco o abastecimento dessas 3 regiões, né, para a gente não faltar água aqui na cidade. E foi isso que a gente fez. E fez um estudo lá em 2022 para a captação de água do Rio Paraíba. Aí depois que eu fiz o reforço do Rio Passa 20, não é mais necessário. Aí a gente vai utilizar essa captação de água do Rio Paraíba, esse estudo, para a gente fazer exatamente o abastecimento do distrito industrial. Por quê? A gente passou perrengue ali, a gente tentou colocar a Batatas Inaí ali no distrito 2, a gente não conseguiu porque não tinha água. Não tinha água. Então a gente quer levar essa captação de água lá do Rio Paraíba exatamente para isso, para abastecer aquela região do lado de lá da Dutra, né? Para levar o desenvolvimento para lá, para abastecer o novo distrito industrial que eu quero fazer para aquela região. E exatamente para isso. Não vou captar água do Rio Paraíba do Sul para abastecer a torneira das pessoas, né? Eu quero levar essa captação de água para lá agora. Então, por isso que foi importante, sim, esse estudo de captação de água do Rio Paraíba. Vai ser muito usual pelo volume, pela vazão que a gente tinha feito o estudo. Vou levar para lá e vai ajudar muito a gente a abastecer aquela região de lá. Com relação a estudos, vocês fazem também estudos com relação a perdas nessas linhas Sim. todas? Você tem uma porcentagem, quanto que a gente tem perda? Porque a gente tem algumas ligações ainda antigas ou não? Sim, a gente tem bastante ligações antigas. Então, a gente foi fazendo esse trabalho ao longo do tempo. A gente implantou o geofone aqui na cidade de Cruzeiro, tá? Que alguns equipamentos, comprei 2 equipamentos no SAI para a gente identificar durante a madrugada onde tinha vazamentos. A gente encontrou diversos vazamentos aqui na cidade. Até agora, tem mais de 130 que a gente descobriu esse ano. O ano passado foi mais de 200. Tá? Então, a gente conseguiu ir equilibrando. Quando a gente assumiu o SAI, tinha mais de 55% de perda no município. Hoje tem 45%, 46%, mais ou menos. Ainda é grande, né? Mas a gente conseguiu abaixar mais de 10%. E aí a gente agora está fazendo um estudo já. Já contratei o estudo, diminuir projeto, essas perdas. para a gente diminuir cada vez mais. A gente está para a gente saber efetivamente. Hoje é em torno de 45%. A gente já foi diminuindo, né? Então a projeção nossa é diminuir cada vez mais. Uma das cidades mais ajustadas aqui da nossa região é a cidade de Resende, que capta a água do Paraíba e é 28% ali de perda que ela tem do total. Né? Os países de primeiro mundo que perdem 8%, 10%, né? Que é Japão, algumas cidades lá dos países de primeiro mundo, que é uma cidade bem mais ajustada, Tóquio, por exemplo. Então, aqui no país, hoje, no Brasil, é 28% a 30%, que é as mais ajustadas. De média. Né? E a gente caminha para isso. Né? A gente caminha, quero chegar até o final do mandato, a gente tem no máximo 30% de perda aí, né, dessa água. Já pensando lá na frente da cidade, crescendo populacional, vocês também pretendem construir mais reservatórios ou não está no seu radar nesse sentido, para justamente zerar esse déficit de problema de falta de água, principalmente em alguns lugares pontuais que você deve ter na sua campanha passada? Está faltando água, às vezes em período tal, nos meses tal, você deve ter conversado. Né? A gente conseguiu equilibrar bem isso. Né? Onde faltava água no início da gestão nossa, ali na Vila Romana, parte mais alta da Vila Romana, eu ajustei a barragem lá da Ita 3 e a gente acabou com aquele problema. Ali era caótico. Ali tinha problema, quando eu assumi o SAI, lá em 19, 20. Aqui hoje já não tem mais. Também não era meio caótico, também a falta de água nesse setor? No predinho, a gente colocou uma nova tubulação lá, né, do predinho lá da Colina das Mantiqueiras, uma nova tubulação para abastecer. Às vezes tem um problema lá da bomba, que dá problema, entendeu? Aí demora para avisar. A gente está pensando num sistema automatizado lá para a gente não ter isso. E saber o nível do reservatório também lá do Colinas da Mantiqueira.
para a gente fazer essa parceria lá, para a gente ter um controle mais efetivo do nível do reservatório, que às vezes demora para a gente saber do problema. Deu um problema na bomba, que é normal acontecer, né? Uma bomba, hoje trabalhando, ela tem que mudar para ter para a bomba reserva, né? Se demorar para a gente saber dessa situação, às vezes o reservatório pode baixar e a gente não descobre. Então, a gente tem que colocar um sistema informatizado lá de automação para a gente saber, na hora que o reservatório está baixando, eu já saber que tem algum problema para a gente identificar o quanto antes, né? Então, hoje acaba a água e a gente vai identificar o problema. Então, isso está errado. A gente conseguiu melhorar o abastecimento, tá? A gente conseguiu melhorar bem essa questão do abastecimento daquela região, colocar uma tubulação nova, específica lá para o Colinas Mantiqueira, né? Mas ainda precisa algumas melhorias internas. Que aí a gente vai fazer com nova legislação, para a gente poder atuar lá dentro dos prédios. Eu quero fazer isso, é um compromisso meu com a população dos predinhos também, que eu conversei com todos os prédios, conjuntos habitacionais, fiz campanha lá. Então, a gente poder ter uma legitimidade para a gente entrar nesses locais, ser legalizado.